Na Rádio Metrópole Aracaju. Olá, meus amigos e minhas amigas, está no programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues. Sempre um prazer estar com vocês aos sábados às 11 da manhã. Então, hoje o nosso programa especial aí de Natal, tá? Aproveitando para desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos que fazem parte aqui da Rádio Web Metrópole Aracaju, todos os parceiros que passaram o ano aqui no programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues, os técnicos e engenheiros de segurança que puderam participar do nosso programa. Então, foi muito importante, tá, ter compartilhado aqui com vocês as ações da SST, que são sempre bem-vindas, tá? Nosso programa tem o patrocínio da Ícone Consultoria, uma opção consciente. Ícone Consultoria e treinamentos. Uma empresa credenciada no Corpo de Bombeiros para as ações de brigada de incêndio, além de outras atividades que assim fazem parte da área de SST e hoje com a social em foco, ok? Então, muito importante aí os profissionais estarem participando das ações preventivas que fazem parte aí do universo da área de saúde e segurança do trabalho. Um grande abraço para a doutora Elna, tá? Nossa médica do trabalho. Um grande abraço, doutora Elna. Abraço àqueles que fazem parte da Ícone Consultoria também, tá? E os parceiros da Ícone Consultoria, ok? E vocês aqui que estão sempre acompanhando através do Instagram, as nossas redes sociais, tá? Ícone Consultoria sst.com e Patrícia, engenheira oficial e Brigadista de Valor, que é uma nova conta, tá? Só exclusiva da Brigada de Incêndio, certo? Um grande abraço a todos aqueles brigadistas também que eu tive o prazer de fazer os treinamentos aí em 2022. Né? Então, pessoal, nosso tema hoje trata de mentoria de SST, como viabilizar a mentoria de SST para aqueles que assim desejarem. Então, é um projeto inovador que nós estamos realizando todas as segundas às 17 horas, quando não ocorre às 17 horas, ocorre aos sábados às 17 horas, tá? Sempre um encontro semanal, 1 hora de duração, para que nós possamos discutir as questões que envolvem as consultorias, tá? As validações de assessorias de SST e também os treinamentos de SST. A mentoria, ela acontece com encontros através de plataforma online, através do Google Meet, onde não somente estudantes, mas também profissionais de segurança, tá, recém-formados, podem participar também da mentoria. Tá? Nada impede, só me procurar que eu adiciono na nossa comunidade para que nós possamos trocar ideias de SST e ter esse acompanhamento através da minha pessoa, né, com as ações importantes que envolvem aí o mundo da saúde e segurança do trabalho. Então, como gerenciar a mentoria é bom demais. Então, nós temos um grupo já formado, né? Esse grupo ele está composto de 17 pessoas e que nossos encontros ocorrem uma vez por semana. E o gerenciamento ele ocorre através do acompanhamento de exercícios que eu coloco para que o pessoal possa realizar em termos de simulação de registros de SST. É isso aí. Tá? Nós temos trabalhado procedimentos operacionais e também discussões de outros pontos, tipo casos recentes que envolvem a segurança do trabalho, como viabilizar uma investigação de acidente, como viabilizar as questões que envolvem a permissão para entrada em trabalho em espaços confinados e uma série de oportunidades importantes que, com certeza, o profissional de segurança do trabalho ele se envolve diretamente com os trabalhadores. Tá? Então, o programa, o programa de mentoria é um programa que tem uma duração de 1 ano. Muitas pessoas estão me perguntando quanto tempo dura esse projeto de mentoria. 1 ano, tá? Caso você tenha interesse em entrar no projeto de mentoria comigo, é só entrar em contato, tá? Através do meu WhatsApp ou então pelo Instagram, no direct, que eu adiciono você na nossa comunidade, que se reúne uma vez por semana. Então, eu coloco alguns desafios. Por exemplo, a ordem de serviço, tá? Nós discutimos alguma ordem de serviço através de alguma função
E dentro da ordem de serviço existem algumas etapas importantes que precisam ter uma atenção maior do trabalhador para que ele não venha a deixar de realizar suas atribuições que estão previstas aí no CBO, né? No Código Brasileiro de Ocupações do Profissional. Então, nós discutimos aí algumas coisas que fazem parte do teor da ordem de serviço e eu coloco alguns desafios para que os mentorandos possam realizar e entregar em no máximo 8 dias. Essa entrega ela acontece via e-mail ou através do meu WhatsApp. Eu faço uma análise crítica do registro de como a pessoa realizou a atividade, né? Eu dou o retorno, certo? Inclusive dou o retorno na semana seguinte, depois que eu lancei o desafio. Então, o desafio ele ocorre de duas maneiras para o mentorando. Ele ocorre através da aplicação de exercícios, de registros e através da minha correção. E também envolve um registro equivocado, tá? Tipo uma simulação necessária para que o mentorando possa corrigir. Então, eu coloco um registro errado, certo? Eu lanço, no momento da mentoria, um registro errado. E daí, nós vamos discutindo juntos como corrigir esse registro. É assim que funciona a mentoria, tá? Direta para aquele estudante, principalmente, a maioria dos mentorandos são alunos, tá? De segurança do trabalho, certo? E estão na metade do curso de segurança do trabalho. Então, além de estudarem, tá, as disciplinas do curso de segurança do trabalho, nós ainda temos essa, tá, demanda de participar desse projeto, tá, com os estudantes. Por exemplo, existe uma outra oportunidade que é um diferencial na minha mentoria, que eu não faço somente os informes necessários de SST. O mentorando, na Ícone Consultoria, ele tem um diferencial, que é participar juntamente comigo dos treinamentos, exatamente. E daí existe uma afinidade imediata com as habilidades daquele futuro profissional de segurança do trabalho para aplicação juntamente ao cliente da Ícone Consultoria e aos funcionários que participam das ações da Ícone Consultoria constantemente, através dos treinamentos. Então, o mentorando acompanha, tá? Do início ao fim do curso, e ainda tem a oportunidade de ter um certificado do treinamento que participar. Então, o treinamento, ele tem, tá, várias cargas horárias, tá? Depende da norma. E aquele mentorando que participa, tá? Ele tem a oportunidade de ter o seu certificado. Olha só que bacana, né? Fazer parte da mentoria. Então, já estamos com 17 pessoas na mentoria comigo, tá? E, assim, estou gostando muito do desempenho dos mentorandos. Inclusive, já contratei uma mentoranda para me acompanhar diariamente com as ações do E-Social também, que fazem parte aí da rotina, né? Então, assim, me sinto muito bem, tá, acompanhada através desses alunos que sempre estão interessados, demonstrando interesse em aprender mais um pouco sobre segurança do trabalho. Tá? Vários desafios são lançados e nós temos, assim, uma vez por semana esse encontro para que nós possamos viabilizar o que é que eles vão estar fazendo no mercado de trabalho. Essa é a ideia da mentoria, tá? Então, temos duas maneiras de realização das ações da mentoria, tá? Não somente participar online, tá? Da mentoria, mas também presencial. Olha só que bacana, tá? O mentorando, ele pode participar presencialmente, pode acompanhar as ações administrativas com a construção dos PGRs, tá? Pode acompanhar presencialmente e também pode acompanhar os treinamentos realizados, tá? De brigada, altura, que será muito importante aí na vida profissional, tá? Dos técnicos e técnicas de segurança do trabalho, tá? Então, existem algumas rotinas que fazem parte, tá, do nosso universo da SST. Por exemplo, as inspeções. De que maneira nós vamos inspecionar um local de trabalho? Posso levar um mentorando para a inspeção, tá?
que vai realmente ter que fazer o reconhecimento de situações perigosas no ambiente de trabalho e daí vai ajudar a construção do inventário de riscos do PGR, né? Então, nós temos essa preocupação de fazer com que o mentorando enxergue o que é que está acontecendo no ambiente lá das pessoas, o que é que pode ser melhorado, tá? Quais são as situações que estão realmente atendendo os requisitos legais e o que é que não está atendendo. Então, a partir do momento que nós percebemos o que não está atendendo, automaticamente, tá, nós referenciamos a necessidade de recomendar no plano de ação do PGR o que é que vai fazer essa empresa, esse empresário, tá? Então, nós poderemos ter um checklist, tá? Para poder fazer as anotações nos ambientes de trabalho e daí trazermos esse checklist já parcialmente preenchido, tá? Pode ser parcial ou não, tá? Esse preenchimento do checklist depende muito, tá? Se pode ocorrer uma segunda visita técnica na empresa, tá? Que nada impede que isso aconteça. Geralmente, tá? Uma visita técnica, nós já fazemos o mapeamento completo dos riscos setoriais para o PGR, mas nada impede que possa ocorrer uma segunda visita, tá? Para que nós possamos ter 100%, tá? De todo o inventário de riscos realizado. E nós estamos nos aproximando, tá? Das obrigações aí do E-Social, tá? Com o envio dos eventos que fazem parte aí do PGR, LTCAT e PCMSO, tá? Muito importante, gente, né? Que nós estejamos engajados no envio dos eventos nesse momento. Há 2 semanas atrás, para cá, nós tivemos uma expansão, tá? Incrível do número de empresas que não fizeram as questões de envio de eventos de SST, tá? Então, nós estamos trabalhando com empresas do segmento de transporte, oficina mecânica, né? Quais são as empresas que nós temos trabalhado ultimamente? Oficina mecânica, escola, tá? A gente vai trabalhar com algumas empresas de petróleo e gás. Estamos aí viabilizando as documentações. Empresa na Bahia e uma que nós iremos fazer as operações no Paraná, tá? Voltada à área de petróleo e gás, que inclusive, tá, no mês de março eu devo estar realizando alguns treinamentos para essa empresa do ramo de petróleo e gás lá no Paraná, certo? Que nós já estamos aí viabilizando as ações, né, obrigatórias dentro do plano de ações emergenciais, que eu fui a responsável, tá? Do projeto de incêndio dessa empresa, né? Então, nós temos um prazer enorme de fazer várias ações importantes que envolvem o PGR, tá? Plano de ações emergenciais, ele faz parte dessa rotina e nós temos o maior prazer em participar, né, juntamente aos gestores da empresa, aos engenheiros, de como viabilizar melhor, tá, as ações de SST. Bom, gente, então nós temos, por exemplo, alguns formulários muito importantes, tá? Fazem parte dessa rotina. Por exemplo, o procedimento operacional padrão para inspeções rotineiras. Essas inspeções podem ter, tá, o acompanhamento da CIPA, da empresa, tá? Muitas coisas mudaram em termos de atendimento aos requisitos legais nas normas regulamentadoras e os mentorandos estão por dentro de tudo. A gente sempre conversa, tá, sobre as alterações de cargas horárias de treinamentos e oportunidades de trabalho, né, no mercado para a construção, o trabalho direto com a consultoria para os procedimentos operacionais. Conversamos bastante. Então, no caso, existe a oportunidade de criação do procedimento operacional padrão para as inspeções rotineiras. Elas podem ser parciais ou não. Também depende do tamanho da empresa, para que nós possamos adotar essa sistemática, né? Então, é muito importante que nós tenhamos aqui, tá, juntamente aos mentorandos, a consciência, né, desse papel de profissionais de segurança do trabalho que podem avançar cada vez mais juntamente aos estudos, tá? Nunca parar de se reciclar, tá? Eu não vou fazer o treinamento para parar por aqui. A gente vai estar sempre tendo um trabalho de reciclagem, tá? Junto às empresas,
um plano de treinamento com previsão das reciclagens obrigatórias, tá? Então, nós discutimos muito essas oportunidades, né? Tá bom? Então, tem empresas que têm o sistema de gestão integrado, tá? Das normas ISO para atender, e tem empresas que não têm. As empresas que já têm, elas precisam evidenciar periodicamente o que fazem. O que é evidência? É você ter, tá, o documento, o registro que está associado ao procedimento, assinado pelos responsáveis legais e líderes e também trabalhadores da empresa, de acordo com o processo, tá, que está ligado àquele procedimento. Tá? Então, nós precisamos evidenciar para um auditor, seja interno ou externo, como a empresa está viabilizando as ações de SST. Né? Então, nós temos sempre tido esses trabalhos de realização de inspeções para viabilizarmos o plano de ação, tá? Que está previsto dentro do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos. Né? Então, esse é um deles, né? O procedimento operacional para inspeções rotineiras, tá, gente? Então, professora, eu preciso elaborar um procedimento operacional. Como começar? Então, nós temos que ter um roteiro para a construção do procedimento. Todo e qualquer procedimento, ele requer um cabeçalho, ele requer uma data de aprovação, ele requer a identificação da revisão do procedimento, certo? Todo primeiro procedimento, quando ele vai ser implantado, ele tem uma revisão 0, tá? Se houver uma necessidade de melhoria ao longo do tempo, ele passa a ser revisão 1. E tudo que for alterado, tá, pode ser elencado no anexo e informado aos colaboradores o que foi que mudou no procedimento. Todas as informações, mesmo revisadas, os funcionários precisam ter um momento de reunião para tomar conhecimento do que foi que alterou e assinar que tomou conhecimento do que alterou, tá? Então, o roteiro é assim, tá? Temos o cabeçalho, responsável pela aprovação do procedimento, certo? O responsável técnico daquele procedimento que vai fazer o treinamento do procedimento. E temos o objetivo, objetivos específicos, a abrangência do procedimento, onde ele vai se dar. Ele vai se dar em toda a empresa, esse procedimento, tá? Ele vai se dar em determinado tipo de setor, então coloca lá, tá? O procedimento, ele tem que ter objetivo. Tem que ter o campo de aplicação ou abrangência do procedimento, as definições básicas, conceitos básicos de SST, nós poderemos elencar nos nossos procedimentos, tá? Pode colocar um item específico para documentos complementares do seu procedimento, que daí nós já temos os registros, né, para informar. E todo e qualquer procedimento ou registro de SST, assim como de qualidade, precisa ter uma sequência lógica, tá? Uma sequência, tá? Padronizada, tá? O controle de documentos requer isso, que nós tenhamos uma sequência para a construção dos nossos documentos, certo? Caso nós tenhamos, assim, a futura necessidade de participar do processo de auditoria, certo? Então, nós temos as generalidades dos procedimentos, temos a própria metodologia, como esse procedimento se dará. A metodologia de trabalho, precisamos elencar item por item o que é que faz parte de uma metodologia, tá? Por exemplo, eu vou citar para vocês aqui um trecho de uma metodologia de instrução para o procedimento de inspeção. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Os resultados das inspeções são registrados no formulário X, só que esse formulário ele tem uma identificação, tá? E que, por sua vez, tá, serão arquivados conforme o controle de registros da área, ou seja, da área onde aqueles trabalhadores estão atuando. Tá? Então, é um dos itens que fazem parte da metodologia de construção do procedimento. Né? Além dessas questões, existem outras, tá? Muito importantes para que o mentorando possa ficar ciente. Por exemplo, um relatório de auditorias comportamentais. Tá? Então, nós colocamos alguns desafios, como eu falei. Algum tipo de negligência, tá? Que possa ser encontrada no ambiente de trabalho. E como abordar esse trabalhador? E como
tá, realizar uma reunião de segurança com o grupo, aquele grupo homogêneo, para que não aconteça mais aquele tipo de situação que quase ocasionou o afastamento desse trabalhador. Tá? Então, nós, na reunião de mentoria, discutimos alguns casos que são equivocados, que são não conformes, e daí os mentorandos têm a grande oportunidade de falar, tá, o que pode ser feito para melhorar. Olha só que bacana, tá? Quantas coisas podem ser feitas para melhorar aquela não conformidade encontrada, certo? Então, nós temos aí a oportunidade de construir um relatório de auditoria comportamental na sua empresa. Então, vamos construir juntos, aplicar juntos e discutir o que pode ser melhorado caso nós tenhamos alguns obstáculos no teor do procedimento. Né? Eu sempre coloco algumas coisas não conformes para que o mentorando perceba que realmente está errado aquele item. E quando nós percebemos o erro, precisamos colocar na recomendação qual item deve ser atendido dentro daquela NR que está fazendo parte ali da auditoria comportamental. Por exemplo, EPI. Se não estiver sendo atendido algum requisito ligado à NR6, na recomendação estaremos elencando o item de atendimento, tá? É assim que a gente faz a construção dos nossos relatórios gerenciais, sempre informando o que deve ser atendido e qual item da norma precisa ser atendido, tá? Daí, o auditor ele verificará, tá? Realmente que aquele item que estará sendo atendido e no plano de ação, quando é que vai ser atendido, para que ele possa verificar futuramente aquele atendimento, tá? Então, existem várias oportunidades. Se nós hoje estamos com um grupo de EPIs que talvez algum precise ser substituído, nada impede, né? Vamos procurar viabilizar uma possível substituição, sempre para fins de melhoria daquelas atividades ligadas àqueles EPIs que estão ligados aos riscos diretos daquela função na empresa. Tá? Ontem mesmo eu tive a oportunidade de analisar um óculos de segurança ampla visão. Vi que é um óculos de lançamento aí de uma empresa de EPI que é muito possível, tá, existir uma alteração. Se houver essa alteração, lá na ficha de EPI vai alterar o CA e o trabalhador ele passará a usar um novo EPI e terá que devolver o EPI usado. Né? Caso exista a adoção desse EPI diferente, o EPI mais moderno, tá? Então, tudo é possível, tá? Na área de SST, sempre em busca da melhoria, para que a gente tenha menos desconfortos, tá? Esse é o objetivo, diante do que for proposto aí para os trabalhadores utilizarem. Então, na mentoria, nós temos essa oportunidade de colocar para os mentorandos que, caso eu lance um desafio para eles, eles precisam corrigir o desafio e dizer o que é que precisa ser atendido, como deve ser atendido, qual item da norma precisa ser atendido, tá? Que tipo de treinamento aquele trabalhador precisará ter, certo? Quais treinamentos, tá? Elencar um grupo de treinamentos obrigatórios, tá? Complementares. Então, eu vou citar para vocês, tá? Por exemplo, dentro da categoria de construção de relatórios, de auditorias comportamentais, eu coloquei para apresentar ao meu auditor o número de pessoas observadas durante um determinado período. Ou seja, eu estou alimentando ao longo do tempo uma estatística de pessoas atingidas. Quantas pessoas em tantos meses eu consegui observar nas minhas auditorias comportamentais e o que foi que eu vi, tá? O que foi que eu anotei? O que foi que me chamou mais atenção? Né? Então, por exemplo, um dos itens de categoria do meu relatório, certo? Eu coloquei, por exemplo, um item de equipamentos e ferramentas para eu verificar, tá? Numa das empresas as pessoas estão trabalhando no campo de petróleo e gás. Então, eu coloquei para observar
ferramentas impróprias, tá? Para uso, ferramentas utilizadas incorretamente e também em condições inseguras no momento da atividade. Até porque existe a oportunidade de movimentações de outros tipos de objetos, né, durante a execução dos serviços. Então, equipamentos e ferramentas em condições inseguras. Então, a gente determina o período de observação, observa e registra a quantidade, tá? Que nós tivemos aí em um checklist possível de construção de relatório, como a gente vai apresentar esse relatório gerencial para a gerência da empresa, tá? As lideranças, a gerência, né? Nós temos, por exemplo, eu vou colocar para vocês o seguinte, dentro de minhas observações, evidenciado, tá, um trabalhador exercendo atividade com postura inadequada. Tá? Eu pude observar isso com mais evidência por parte do trabalhador. Tá? Então, eu coloquei no meu relatório. Tá? Evidenciado um trabalhador, dentro de um determinado período, exercendo atividade com postura inadequada, com a curvatura, tá, da coluna, e, na sequência, realizado um diálogo com o trabalhador sobre a importância de se adotar uma postura, tá, adequada com vistas a evitar futuros danos na coluna, tá, na saúde da coluna dessa pessoa. O trabalhador, ele reconheceu a prática inadequada naquele momento que foi auditado e se prontificou a prestar mais atenção aos procedimentos de trabalho para que os problemas de lesões à coluna fossem minimizados. Então, eu fiz questão de elencar, tá, pelo menos uma observação. Então, quando a gente tem um registro de SST que tem um campo de observação e você não coloca nada, então não é bom, tá? Para o profissional ter uma evidência dessa natureza para uma fiscalização, seja fiscalização de contratante ou não, certo? É muito importante que nós possamos preencher. Se aquele item estiver em branco, tá? Então, a sua inspeção não foi tão boa assim. É importante que você sempre possa colocar informações a título de observações do que você está percebendo de oportunidade, tá? Quando você percebe algo anormal. O que é que está percebendo de oportunidade lá para aquele trabalhador? É bom evidenciar qual norma, né, poderá estar sendo atendida, tá? Então, recentemente, eu coloquei para os mentorandos uma ordem de serviço para que eles pudessem realizar. Então, o que foi que eu coloquei para eles? Uma foto, né? Uma foto de um prédio já prestes a entrar na fase de conclusão, tá? Um prédio com a fachada repleta de redes, de guarda-corpos, tá? E daí eu pedi para que eles selecionassem uma função que estava ali, né, prevista naquela etapa da obra, para que eles pudessem construir a ordem de serviço, tá? Então, o mentorando, ele faz a construção da ordem de serviço, me apresenta e eu faço as minhas considerações, né, tá bom? Então, na ordem de serviço, né, que pode estar sendo prevista, a gente tem, assim, algumas questões para elencar, tá? Por exemplo, normas internas da empresa, certo? Como é a política de saúde e segurança? Quais são as normas internas? Por exemplo, manter o seu posto de trabalho limpo e organizado. Então, já que eu preciso que o trabalhador ele mantenha o seu posto de trabalho limpo e organizado, eu vou recomendar lá, tá, no meu PGR esse atendimento de um treinamentozinho de 5 sensos de qualidade, tá? Porque a minha ordem de serviço ela vai estar sendo colocada esse tipo de, né, recomendação nas normas internas da empresa. Então, eu preciso sempre associar o que eu verifico de oportunidade no setor de trabalho com algum tipo de treinamento, de curso ou palestra para aquele grupo de trabalhadores,
tá? Então, a mentoria, ela serve para isso, para que a gente possa perceber, ou reconhecer, antecipar as situações perigosas, os riscos, e daí vamos em busca de alguns documentos que fazem parte da rotina do profissional de segurança do trabalho, tá? Então, periodicamente, ou seja, semanalmente, eu faço análise de alguns registros que eu coloco para os mentorandos, alguns desafios. E esses desafios são não conformidades, tá? Que são discutidas na própria aula online, e eu coloco para os alunos realizarem as ações. Aqueles alunos que não realizam as ações estão perdendo, né, uma grande oportunidade de ter um registro corrigido, tá? Né? E é isso, né? O gerenciamento de mentoria, ele requer que o mentorando apresente, certo? Semanalmente o que é que está sendo feito através dos desafios lançados. Quanto mais engajamento tiver esse mentorando, eu vou observando que esse mentorando realmente vai estar me acompanhando futuramente nas ações de assessoria de segurança do trabalho. Esse é o meu objetivo, trazer para o mercado de trabalho mais técnicos e técnicas de segurança, que possam crescer juntamente com a minha atividade, né? A engenharia de segurança do trabalho. Jota, obrigado, tá? O programa Gerenciando Riscos, ele tem assim, uma frequência semanal, sempre aos sábados, 11 da manhã, tá? Com patrocínio da Icone Consultoria. E nós temos o maior prazer, tá? De receber empresas, tá? Alunos para visitas técnicas. Você que me acompanha pode programar uma visita técnica. E nesse exato momento nós estamos trabalhando com a E-Social. E as atividades foram suspensas justamente para as últimas revisões aí dos envios de eventos do E-Social. Um grande abraço, pessoal. O programa Gerenciando o Risco fica por aqui. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. E apresentar Programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues.